Hoje eu quero conversar com vocês sobre os 3 sinais que você precisa priorizar em relação à sua saúde mental. É o fazer o agora. É tempo de rever. Assim como eu aqui, ó, é um gatilho, né? Aqui. Mas a grande questão nesse som que eu fiz um movimento com as minhas mãos é um alerta. Nós estamos vivenciando uma das maiores crises na saúde mental. Você conhece alguém ansiosa, um ansioso? Você já observou as pessoas ao seu redor, né, que andam alteradas no seu humor? A irritabilidade é constante, violência, meu Deus, coisas picuinhas podem gerar um grande estresse. E até mesmo, você já olhou para você? Olhar para dentro, observar você. Você já se sentiu que está sempre cansada, irritada ou até mesmo desmotivada e não sabe exatamente por quê? É por essa razão que eu quero conversar com vocês nesse vídeo aqui. Quando eu mencionei que a saúde mental, né, é um problema neste momento, vem dos efeitos da pandemia, infelizmente. Algumas pessoas, né, ainda sofrem as sutilezas daquilo que não foi resolvido. Vamos brincar aqui, quero fazer uma analogia. Sabe quando alguém vai guardando, né? Eu tô aqui agora pensando numa folha. Se você pegar uma folha em branco e fazer um risquinho, é um risco e ainda você tem toda a folha branca lá, né? Mas se você pensar todos os dias acontece uma coisa que gerou um desconforto, fica um risco. Então vamos pensar, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Para cada dia ficou um risco. Só que se for passar os anos, um mês, não é só um dia, segunda, são 4 semanas. No mínimo 4 semanas ficaram ali algumas marcas. E o que eu quero dizer? Isso com o tempo vai estar causando uma reação. Então as dores da pandemia podem sim estar influenciando. É um dos sintomas, mas também tem outras coisas. A baixa autoestima, né? Hoje é um dos grandes problemas que estudos têm pontuado que a ansiedade tem sido gerada pela baixa autoestima, pela questão da comparação. Então, quando eu falo sobre comparação, vergonha, esses são assuntos que influenciam no aumento aumento da ansiedade e a baixa autoestima. Então, voltando, trazendo essa ideia do meu exemplo, se você fazer riscos constantes, passando um mês, você vai ver que vai ficar totalmente contaminada aquela folha. Não vai ter mais aquela transparência do branco, aquela folha. Ela vai ter marcas, né? Seja em vermelho, seja em verde, amarelo. Não importa a cor azul da sua caneta, o lápis de cor. Mas se for pensar que cada dia pode ter ocorrido alguma coisa, ficou ali demarcado. E com isso vai gerando que reações. E outra analogia, vamos pensar que essa folha se transforma em uma panela de pressão, que com o fogo, né, vamos pensar, o fogo ali é o dia a dia, as situações externas, os gatilhos estressores, né, igual a economia, alguém doente, o emprego, os conflitos familiares, são fatores externos que vamos pensar ali no fogo que está ali aquecendo. Inclusive os fatores internos, o seu eu consigo mesmo. E com isso, a panela de pressão, o que acontece? Haverá um momento em que ela vai fazer aquele som, né, que está cozinhando alguma coisa. E, então, assim, o ser humano, quando a panela de pressão explode, vem com irritabilidade, choros. Algumas pessoas é um choro constante, para outras é um desânimo. Isso são fatores que acontecem e que atingem a saúde mental. Então, a saúde mental é muito importante quanto a saúde física, né? Às vezes, tem pessoas que estão até tomando remédios. Esse caso agora, de uma pessoa que eu recordei agora,
ela começou a tomar remédio, meu Deus do céu, piorou a situação. Irritabilidade, sem limites e tal. Por quê? Tava tudo tão desregulado. Não era só era o emocional, mas o corpo, a reação estava causando também danos. Precisou ser reequilibrado, reanalisado o quadro dessa pessoa. E hoje, em 3 ou 4 dias de melhoras, de rever a questão da medicação, já houve melhoras, né? Mas também foi cultivado aquilo que eu falo, pequenas alegrias, trazer. Então, assim, porque as reações, né, de uma pessoa explodindo, elas podem gerar morte. Morte com palavras, talvez às vezes até se tornando um assassino. Assassino, gente, todos nós somos. Pessoa, é uma palavra, pode ser uma forma de matar alguém, uma área de desenvolvimento, uma risada sarcástica, podem matar. E, meu Deus, falei bastante até aqui, hein? Mas continue aqui, até mesmo, que é um conteúdo importante. E me conte se faz sentido para você. Então, vamos lá. O primeiro sinal que pode influenciar na sua saúde mental é o quê? A insônia. Verdade. Pessoas que não conseguem dormir. Isso pode causar alterações, sim. É como o cérebro não descansa. Sabe a síndrome do pensamento acelerado? É isso, você fica sempre acelerado, que não consegue descansar. A insônia, ela influencia, sim, na qualidade de vida e também na sua mente fica sobrecarregada, sem falar que ocorre a perca da atenção, concentração. Então, a insônia é um dos problemas que é sutil, mas que também pode influenciar. Então, uma dica para você: crie uma rotina para dormir. Sabe, algumas pessoas dormem tarde, né? Colocar aromas, né? Tem os óleos essenciais. O lavanda é tem outros, né? Cada pessoa é única. De saber quais são os adequados, ter um ambiente amparador, a luz do quarto. Então, isso também pode auxiliar. A luz adequar um ambiente, então ter uma higiene do sono pode somar com você. Mas antes, né, a higiene do sono, um detalhe. A escrita, quando eu falo, tem aquele livro Autoestima na Prática, que eu sou uma das autoras, até mesmo o SOS Ansiedade. Vocês podem buscar na Marketplace, que lá tem os livros, a divulgação. Então, são pequenas coisas que podem ajudar. A escrita, escrever o que estou sentindo, né? Da onde vem, identificar, pode somar na questão da insônia. Outra coisa, a questão hoje do aumento da insônia, alguns estudos comprovam que a influência das telas podem ser um dos fatores que influenciam essa questão da dificuldade das pessoas dormir. Algumas pessoas, né? Então, ficar muito tempo nas celas do celular, computador, então dá aquele questão do mecanismo de ficar elétrico, atento. Então, é importante. Uma dica importante, além de construir um ambiente, preparar a luz do quarto, eu lembro que quando eu era criança, os meus pais fizeram um céu, né, gente? Ai, coisa de criança, né? Não sei qual é a tua experiência. Meus pais contavam histórias, tinha um puff, e os meus pais iam lá contar histórias, isso na década de... Eu nasci em 80, né? Na década de 80, então... eles contavam histórias e tinham um céu, né, que eu ficava olhando o céu, era forma de... Hoje nós somos adultos, não precisa disso, mas eu quero dizer de ter um espaço acolhedor. Então, uma luz, né, adequada, né, evite um aroma, de colocar aromas, né, no seu espaço. Antes de dormir, tomar um chá adequado, né, para você, porque tem chás e chás. Então, fazer um relaxamento, um ato de gratidão, isso também pode ser um caminho. Mas um outro sinal, que é o segundo sinal que tem gerado grandes problemas de aumento da irritabilidade e a impaciência, é a questão do que as pessoas hoje a gente ouve assim:
Puxa, falta paciência em você. Puxa, as coisas são assim, tem que ser para ontem. Porque hoje nós estamos vivenciando uma era que é a era micro-ondas. Tudo tem que ser para ontem, né? Se a irritabilidade está sendo tão grande que você vê no comércio, você vê em qualquer lugar, pequenos detalhes, as pessoas não têm mais paciência. Se você anda impaciente, explodindo, opa, tem algo que está gerando. Lembra lá que eu falei no exemplo que foi cozinhando que a panela de pressão vai chegar um momento que vai explodir? Então, se você está agindo dessa forma, é porque está explodindo alguma coisa que não está legal, alguma coisa que te feriu. E talvez não seja uma coisa deste momento. Pode ter sido coisas lá de trás que está vindo à tona, e isso foi gerando um impacto. Ninguém fica irritado do nada. Eu falo que uma das coisas que eu trabalhei alguns anos atrás com crianças, que me levou a trabalhar com as crianças, foi porque eu era um problema da minha família. Eu era o problema. Portas na minha casa, quando eu tinha 9, 10 anos, era um problema, 12 anos, dos meus 9 ou 12 anos. Porque era a forma de eu externalizar a raiva, a luto da morte do meu pai, né? Então, era através das coisas. Então, a irritabilidade não vem do nada. Se você quer ter ali um conhecimento breve, entra lá no Hotmart, tem o meu curso Aprendendo a Lidar com a Raiva, né? Que você pode conhecer um pouquinho. Então, o que você vai fazer para diminuir a irritabilidade? Invista em autoconhecimento. Essa é a primeira coisa. E a irritabilidade pode ser até geracional, hein? Cuidado. É comum famílias ter padrões de irritabilidade e que vai passando de um para um, filhos e filhos, netos, e é muito triste. E a irritabilidade causa o aumento da pressão arterial, que pode gerar o quê? Infarto. Então, cuidado. Então, uma dica, ao autoconhecimento, identificar os problemas, reestruturar a sua vida, fazer um mapeamento, né, terapêutico para identificar o que, aonde começou e começar um desenvolvimento estratégico de novos hábitos e trabalhando a neurociência, no mínimo 63 dias de acompanhamento, irá ajudar a você. E ter músicas na sua rotina, né, de músicas que transmitem prazer, que quando você está irritado, trazer o questionamento, né, penso, vem da onde, o que eu posso fazer, e ter uma música que traz bem-estar é um dos caminhos. Outra coisa importante que é a questão, o último sinal, né, que eu quero citar nesse momento, é a falta da motivação. Me conte, até aqui, este conteúdo somou com você? Sim ou não? Escreva aí para mim. Então, vamos lá. A outro e último exemplo que eu vou focar aqui é a falta de motivação e desânimo. Bem, a falta de motivação, ela vem pela perca de algo. Perca do prazer da vida, perca. Isso é um sinal de alerta e bem preocupante, porque a perca da motivação, ela está associada ao desânimo, associada a sintomas que transmitem tristeza, sintomas muito preocupantes. E tem muitas pessoas que acabam vestindo máscara, ou melhor, usando máscaras para esconder. Assim como vocês estão ouvindo agora o helicóptero passar aqui, nossa, é raro passar. A falta de motivação faz com que as pessoas não tenham assim o helicóptero ele tem uma direção, né? Eu não sei por que ele está aqui, mas passou. Mas a grande questão, a falta de motivação, você começa a ter ciclos de ociosidade na sua vida. E isso vai causando danos na sua baixa estima, né? E é um pedido de socorro. Busque ajuda de um profissional. Gente, não tenha medo. Hoje eu ouvi assim: Ana, fulano de tal não quer ajuda porque ele acha que não tá louco. Mas a outra pessoa também tá sofrendo. Então eu falei, por você, né? Vá por você. E não é loucura, gente. Assim como as vitaminas, nesse momento eu tô cuidando da minha saúde, né? A gente precisa das pessoas, dos médicos, né? Não é
eu tô cuidando da minha saúde física. Ou então, assim, é muito importante você reconhecer o seu corpo vai precisar de ferro, uma falta de magnésio, podem influenciar B12. Gente, são vitaminas básicas que podem influenciar na baixa da tua imunidade. Então, assim, é importante você reconhecer que ninguém é sozinho. Nós vamos precisar de ajuda para somar com a nossa saúde. Igual se você quebrar o braço, vai precisar de um especialista. Se você tiver algum problema com a sua pele, vai precisar um dermatologista. E assim para cada área, né? Então, a profissão do psicólogo, ele visa te auxiliar, a te ajudar a encontrar essa autocompaixão e também de ajudar a você a diminuir a autocobrança. Você não é museu para viver parado, né? E ainda o museu, ele tem uma demarcação com um propósito. Não tem tanta coisa movimentando ali. São coisas antigas, mas eu quero dizer assim, ó, o museu, até coloquei a palavra inadequada nesse áudio, né? O museu, ele tem um fator histórico que ele demarca. Então, às vezes as pessoas estão paradas no passado e esquecem de viver a vida. Assim como eu ouvi agora um grito de uma criança, a liberdade de ir, lutar, ir. Então, assim, reconectar com a vida. Há algo além do físico que você pode, mas você precisa se permitir a querer. Quando eu falo além do físico, é a permissão que a força que há dentro de você potencializa. Então, se você identificou alguns desses sinais, saiba que você não está sozinho nem sozinho. É importante buscar ajuda. E pequenas mudanças podem reequilibrar o teu equilíbrio emocional, a tua saúde. E me conte aqui nos comentários se você percebeu algum sinal ou se qual foi a dica que mais impactou você, que você mais gostou aqui. Mas além de tudo, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Uma das coisas, você é preciosa, você é precioso. E você tem um valor imensurável, um valor tão imensurável em que a cada dia você tem a dádiva da vida, você tem pessoas que somam com você, então você precisa reconectar com o seu eu, a sua essência. Talvez você esperava amor de YX e essas pessoas não te deram, ok. Pare de ficar no ciclo dessas pessoas e vá em busca do novo. Lembre-se que cuidar da saúde mental é um ato de amor, mas também é um ato de renascimento, renascer. E todos os dias nós podemos renascer e impactar outras pessoas. Então não ande sozinho. Ficou muito grande esse vídeo, né? Saiu do meu cronograma. Mas eu fui muito espontânea e verdadeira, porque o meu objetivo aqui, gente, é que cada vídeo seja uma semente para florescer bem-estar. Eu acredito na mudança. Eu sou fruto de mudança e todos os dias eu sou lapidada para brilhar mais a minha essência, para alinhar o propósito da minha vida. E você também pode ir a lugares mais altos, renascer. E como profissional de saúde, como psicóloga, eu estou aqui falando. Porque esses 3 sintomas, eles causam baixa estima, causam aumento da ansiedade e vocês podem sim aprender a lidar com a ansiedade e ter uma qualidade de vida melhor, inclusive a financeira. Olhe para dentro e mude a sua história. Até o próximo vídeo!